pessoas! Hoje eu estou aqui para fazer a resenha do livro Abominação, da editora Darkside e do autor Gary Whitta, ou Whitta, não sei a pronúncia, mas espero que esteja alguma das duas certa. Bom, Abominação é o primeiro romance do Gary. Para quem não sabe, Gary é um dos autores de Star Wars Rogue One, sim, o filme. E ele também é um roteirista premiado e é autor de algumas adaptações, como o livro de Eli, como também o The Walking Dead, da Telltales. E esse livro, ele é uma mistura tanto de uma batalha épica dos tempos que a Inglaterra estava sendo tomada por vikings e também misturado com fantasia. A história se passa lá no século IX, quando a Inglaterra estava sendo tomada e invadida diversas vezes pelos vikings. Mas essa coisa da batalha entre a Inglaterra e os vikings é mais um plano de fundo para a história, que é bem mais profunda do que isso. Nesse livro você vai encontrar certa ficção histórica, vai encontrar bastante suspense, vai encontrar bastante batalhas épicas, muita fantasia e sangue. Bom, o livro começa falando um pouco sobre o rei Alfredo e um pouco do contexto da história, tudo que estava se passando na Inglaterra, tudo que ele fazia pelo reino dele para salvar, porque estava sofrendo muitas invasões vikings e de tantas batalhas que ele travou com os vikings, ele conseguiu certa vitória, mas ele já estava com um exército bem escasso de tantas mortes que ocorreram nessas batalhas. Então ele conseguiu um certo acordo com um dos chefões fodões vikings. Então eles fizeram um acordo para que os vikings ficassem para lá e o rei e seu povo ficassem para cá. Então nenhum invadia o outro e assim não tinha guerra, ia parar um pouco com essa violência e todo mundo ficava feliz. Só que parece que depois de um tempo esse chefão viking já estava à beira da morte. E o rei já ficou morrendo de medo de que seu contrato de paz entre os dois povos acabasse. E nisso começasse toda a guerra de novo e ele perdesse muitos homens, muito exército e a sua população fosse tomada de novo por vikings e toda palhaçada de novo. E nisso aparece o Athered, alguma coisa assim, o nome dele, mas eu não sei pronunciar porque é um nome muito bizarro. Ele é um arcebispo da Cantuária e ele encontrou uns pergaminhos arcanos com um idioma que ele não entendia, ninguém entendia, mas ele estudou muito para ir decifrando aos poucos, com a imagem de que eles conseguiriam um exército da salvação, um exército mágico que com seu poder conseguisse destruir todos os vikings. Eles não precisariam mais se preocupar com toda essa batalha com os vikings e tentar tomar seu reino de paz novamente. E nisso, esse arcebispo, com a ajuda de seu ajudante, eles começaram a estudar esses pergaminhos e começaram algumas conjurações testando. Então nisso ele conseguia criar criaturas bizarras que vinha do enxofre, só que saía dentro do corpo do humano. A criatura saía de dentro do cara e virava um bicho muito bizarro, que podia cuspir desde ácido e tinha uma fúria, uma força muito grande que eles não conseguiam controlar. Era uma pessoa, eles faziam essa conjuração, mas não conseguiam controlar a besta e a abominação que saía de dentro dessas pessoas que eles mandavam encanto. O rei Alfredo percebeu que ele não tinha controle dessas abominações, então não serviria para fazer um exército, não serviria para nada. Não eram coisas de Deus. Naquela época ele era muito dessas coisas de igreja, eles tinham uma fé muito grande e acreditavam que tudo era força de Deus ou do demônio. E o arcebispo pediu tempo para ele poder estudar melhor aqueles pergaminhos para então conseguir ter controle das abominações que ele estava criando. E como o rei Alfredo temia muito de novo acontecer guerras e mais guerras entre o povo dele e o povo viking, ele concedeu o pedido do arcebispo e deu mais um tempo para que ele pudesse estudar aqueles pergaminhos e então ter controle das abominações. Nisso ele acabou perdendo muitos homens, tanto para acabar com as abominações, como também todas aquelas pessoas que eles estavam usando como experimento. Apesar de ele só ter deixado o arcebispo pegar pessoas condenadas à morte, ele estava cansado de ver muita morte. E depois do tempo que ele deu para o arcebispo, ele foi ver como estavam as coisas. O arcebispo tinha guardado muitas abominações e não adiantou. O rei Alfredo viu que ele não estava tendo controle das abominações, por mais diferentes e mais fortes que elas estavam ficando. O Alfredo ficou muito puto e pediu para que o arcebispo fosse preso na torre. Só que ele não lembrava que era só o arcebispo conjurar as palavras que a abominação estava feita. O homem se transformava em abominação em questões de segundos. O rei Alfredo, depois que ele percebeu a besteira que ele tinha feito, os homens dele foram correndo lá na torre ver o que tinha acontecido e o arcebispo já tinha fugido. E nisso entra Wulfric na história e nós conhecemos um pouco da personalidade de quem foi Wulfric. Wulfric tem um passado muito triste, eu vou deixar vocês conhecerem por si só, lendo toda a história de Wulfric,
Mas o passado dele é bem triste e ele nunca quis ser um guerreiro. Ele abomina essas coisas de tem que tirar a vida do ser humano. Ele acha que ninguém é digno de tirar a vida de ninguém. Mas Wulfric, por mais que ele tentava fazer outra coisa da vida dele, como ser, sei lá, artesão, ferreiro, tanto faz, o dom dele era sempre pegar uma espada e ele conseguia lutar bravamente de um jeito fenomenal, sendo que, e tanto que até comparam ele com Berserk, de tanta força e tanto dom que ele tinha com a espada. E nisso ele acaba se tornando um guerreiro do exército do rei Alfredo, e em tantas batalhas que eles travaram juntas, teve uma vez que ele salvou o rei Alfredo, e nisso o rei Alfredo ficou grato. E nisso então, após o arcebispo fugir, o rei Alfredo ele pede para convocar o Wulfric lá na fazenda dele. E ele foi convocado então pelo rei Alfredo e ele foi lá ver do que se tratava e deixou a mulher grávida sozinha na casa dele. E nisso ele acaba descobrindo toda a história do arcebispo. O rei Alfredo mostra algumas abominações que ele tinha guardada no porão e fala: você acredita em coisas que não é de Deus e blá blá blá. E depois ele explica que quem fez isso, o que aconteceu, e Wulfric fica inconformado e ainda fala como é que você deixa essas coisas acontecerem. Então o rei Alfredo pede, pelo amor de Deus, ajuda ele como amigo. Então Wulfric cria todo o seu exército, os seus homens de confiança, para que ele consiga capturar o arcebispo antes que ele chegue com o seu objetivo na fronteira dos vikings, com toda a sua abominação, e acabe travando uma guerra entre os reinos novamente por causa de um erro e loucura. Eles, além de ter que caçar o arcebispo, eles tinham que começar a matar todas as abominações que estavam deixando as vilas e de toda a cidade em perigo. E eu não vou contar essa parte que o Wulfric pega ou não o arcebispo, porque é uma parte muito legal, eu espero que vocês leiam, porque é a partir de tudo isso que vai começar a história de verdade. Tudo isso que eu contei não é nem metade, é tipo muito pouquinho da introdução de toda a história. E o livro é dividido em duas partes, e tem essa parte que conta tudo como surgiram as abominações, da introdução, quem é Wulfric, do reino, dos soldados, tudo mais, e a segunda parte a gente pula 15 anos e aí dá foco na Indra. A Indra é uma menina, ela estuda muito abominação e ela vai atrás para caçar abominações. O personagem dela é muito misterioso, assim, a gente não sabe nada sobre ela, só que a gente vai acompanhando toda a trajetória dela. A gente só sabe que ela tá atrás de abominações, que ela é nova, que ela fugiu do pai. O pai meio que brigado porque ele não queria que ela lutasse. E a partir do momento que a gente começa a descobrir sobre a Indra, começa meio que a desenrolar da história de tudo que aconteceu com o Wulfric, entre outras coisas novas que vão acontecer. E aí começa de verdade o livro. Então é muito bacana. Eu recomendo pra vocês, eu gostei bastante. Porque o Gary escreve como um filme mesmo que a gente está assistindo. Se vocês tiverem alguma dúvida assim, sobre o livro, vocês podem deixar no comentário também, que eu tento responder sem dar spoiler. Mas eu indico bastante leituras. Eu acho que pra quem gosta dessa coisa épica, dessas batalhas de fantasia misturado. Acho que quem gosta de Game of Thrones, essas coisas também pode curtir, porque é bem essa pegada mesmo. É bem legal você ver toda a construção e personalidade dos personagens tão diferentes. Todo o livro foi bem batalha, foi um negócio bem tenso, e depois no final você fica, nossa, caraca, velho, era isso. E eu gosto bastante quando um livro te surpreende. E é o que a Abominação faz, a Abominação surpreende. E aí só vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ler mais um pouquinho da sinopse do livro. Ou se você quiser comprar o livro, também vou deixar o link aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, deixa um gostei, compartilhe com seus amigos que acham que vai gostar desse livro. Se inscreva no canal para receber novidades. E clique aqui no blog que eu fiz um ensaio super legal inspirado no livro e nos personagens do livro. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.